Bem-vindo ao canal Mistérios da Bíblia. Se você gosta de vídeos como esse, não deixe de se inscrever no canal, clicar em gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Temos vídeos novos toda semana. A seguir, vamos explorar mais um dos muitos mistérios da Bíblia. A história de Moisés começa no Egito, uma terra de faraós poderosos e monumentos grandiosos. Os israelitas, o povo de Moisés, eram escravizados pelos egípcios, forçados a trabalhar em condições desumanas para construir as maravilhas do Egito. O faraó temia o crescimento do número deles e ordenou que todos os recém-nascidos hebreus fossem mortos, numa tentativa de controlar a população. Uma mãe, desesperada para salvar seu filho, o colocou em um cesto e o deixou à deriva no rio Nilo. Este bebê era Moisés, destinado a mudar o curso da história. Ele foi descoberto pela filha do faraó, que teve pena dele e o criou como seu próprio filho, dentro dos muros do palácio real. Moisés cresceu no luxo da corte egípcia, cercado por riquezas e privilégios, sem saber de sua verdadeira herança e do destino que o aguardava. Um dia, Moisés testemunhou um capataz egípcio espancando um escravo hebreu, um ato de crueldade que despertou algo profundo dentro dele. Tomado pela raiva e pela justiça, ele atacou o capataz, matando-o em um momento de fúria incontrolável. Temendo por sua vida e pelas consequências de seu ato, Moisés fugiu do Egito, deixando para trás a única vida que ele conhecia e embarcando em uma jornada incerta. Sua jornada o levou à terra de Midian, um lugar remoto e distante, longe do alcance do faraó e de seu passado. O príncipe do Egito havia se tornado um fugitivo, mas sua história estava longe de terminar. Ele estava destinado a se tornar um líder e libertador, mudando o destino de seu povo para sempre. Moisés se viu como um estranho em uma terra estranha. Ele havia fugido do Egito, deixando para trás sua vida de príncipe, e agora estava em um lugar desconhecido, sem amigos ou família. Ele se deparou com um poço, onde pastores estavam dando água a seus rebanhos. O poço era um ponto de encontro vital para os habitantes da região, um lugar onde a vida se reunia em meio ao deserto. Entre eles estavam as filhas de Reuel, um sacerdote midianita. Elas vinham ao poço regularmente para dar água aos seus rebanhos e garantir a sobrevivência de seus animais. Moisés interveio quando outros pastores tentaram expulsar as mulheres. Ele não podia ficar parado e ver a injustiça acontecer diante de seus olhos. Impressionado com sua gentileza e coragem, Reuel acolheu Moisés em sua casa. Moisés encontrou um novo lar e uma nova família entre os midianitas. Moisés se casou com Zípora, uma das filhas de Reuel. O casamento foi uma celebração simples, mas cheia de significado, unindo duas vidas em meio ao deserto. Ele se estabeleceu na vida de pastor, cuidando dos rebanhos de seu sogro. A vida de pastor era dura, mas trouxe a Moisés uma paz que ele nunca havia conhecido no Egito. Um dia, enquanto cuidava do rebanho, Moisés se deparou com uma visão surpreendente, um arbusto em chamas, mas não consumido pelo fogo. A visão era tão extraordinária que ele não pôde ignorá-la. Ao se aproximar, uma voz o chamou do meio da sarça ardente. A voz era poderosa e cheia de autoridade, algo que Moisés nunca havia experimentado antes. Era Deus, falando com Moisés pela primeira vez. Este encontro mudaria para sempre o curso da vida de Moisés e o destino de seu povo. A voz da sarça ardente se identificou como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus tinha uma missão para ele: libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés ficou cheio de dúvidas e apreensão. Ele questionou suas próprias habilidades, mas Deus o tranquilizou, prometendo estar com ele em cada passo do caminho. Deus revelou seu nome a Moisés, Javé, que significa Eu sou o que sou. Armado com esse conhecimento e fortalecido pela promessa de Deus, Moisés aceitou relutantemente sua missão. Ele retornou ao Egito, seu coração pesado de responsabilidade. O pastor que havia buscado consolo no deserto era agora um profeta, escolhido por Deus para conduzir seu povo à liberdade.
Moisés, acompanhado por seu irmão Arão, compareceu diante do faraó. Eles entregaram a mensagem de Deus: "Deixe meu povo ir." Mas o coração do faraó estava endurecido. Ele se recusou a reconhecer Javé e libertar seus escravos. A resistência do faraó desencadeou uma série de pragas sobre o Egito. Cada praga era uma demonstração do poder de Deus. No entanto, o faraó permaneceu obstinado. A praga final, a morte dos primogênitos, quebrou a resistência do faraó. Diante da imensa perda, o faraó cedeu, permitindo que os israelitas deixassem o Egito. Com uma mistura de apreensão e euforia, os israelitas fugiram do Egito, mas o faraó os perseguiu com seu exército. Presos entre os egípcios e o Mar Vermelho, os israelitas se desesperaram. Eles clamaram a Moisés, acusando-o de levá-los à morte. Mas Moisés, confiando na promessa de Deus, ergueu seu cajado. As águas do Mar Vermelho se abriram, criando um caminho seco para os israelitas cruzarem. Quando o exército egípcio tentou segui-los, as águas desabaram sobre eles. Os israelitas estavam livres. A travessia do Mar Vermelho foi um ato milagroso de libertação, marcando o fim de seu cativeiro. Depois de semanas vagando, os israelitas chegaram ao Monte Sinai. Deus revelou os 10 mandamentos a Moisés, formando a base de sua sociedade. Moisés subiu a montanha, envolto em nuvens e fumaça. Por 40 dias e noites, ele comungou com Deus, recebendo a lei inscrita em 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos eram um reflexo do caráter de Deus e seu desejo por uma sociedade justa. Eles eram um guia para viver em um relacionamento correto com Deus e uns com os outros. A entrega da lei no Monte Sinai marcou a transformação dos israelitas em uma nação ligada por uma aliança com Deus. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, os israelitas ficaram impacientes. Eles se voltaram para Arão e exigiram que ele criasse um Deus para eles. Arão recolheu suas joias de ouro e moldou um bezerro de ouro. Os israelitas proclamaram: "Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito." Quando Moisés desceu da montanha, ficou horrorizado com o que viu. Enfurecido, Moisés quebrou as 2 tábuas da lei, simbolizando a quebra da aliança. Ele então confrontou o povo, repreendendo-os por sua infidelidade. A jornada pelo deserto foi um tempo de provação para os israelitas. Eles enfrentaram inúmeros desafios, desde a falta de comida e água, até ataques de tribos hostis. Apesar da provisão milagrosa de Deus, os israelitas frequentemente reclamavam e murmuravam. Sua falta de fé e desobediência tiveram consequências. Eles vagaram no deserto por 40 anos, uma geração inteira morrendo antes de chegar à Terra Prometida. Este período foi um tempo de formação espiritual, aprendendo a depender de Deus. Através de suas provações, eles estavam sendo moldados em um povo digno de herdar a Terra Prometida. A jornada no deserto foi um cadinho no qual sua fé foi testada e refinada. Depois de 40 anos vagando, os israelitas finalmente chegaram às fronteiras da Terra Prometida. Eles haviam enfrentado inúmeras dificuldades e desafios ao longo do caminho, mas a fé e a determinação os mantiveram unidos e focados em seu objetivo. Moisés, agora com 120 anos, estava no Monte Nebo e contemplou a terra. Ele podia ver a vastidão e a fertilidade da terra que Deus havia prometido a seu povo. Ele havia liderado seu povo para fora da escravidão no Egito, através do Mar Vermelho e através do deserto. Cada passo da jornada foi um testemunho de sua liderança e de sua fé inabalável. Mas ele não teria permissão para entrar na Terra Prometida. Apesar de sua tristeza, Moisés aceitou o destino que Deus lhe havia reservado. Deus disse a Moisés: "Eu te deixei vê-la com teus olhos, mas você não passará para lá." Essas palavras ecoaram profundamente em seu coração, mas ele sabia que seu papel na história estava completo. Moisés morreu no Monte Nebo e seu sucessor, Josué, liderou os israelitas para a Terra Prometida. Josué, preparado e inspirado por Moisés, estava pronto para continuar a missão. Embora Moisés não tenha vivido para ver o cumprimento da promessa de Deus, seu legado continuou.
A jornada dos israelitas para a Terra Prometida foi um testemunho duradouro de sua liderança e fé. Sua vida e liderança continuariam a inspirar e guiar os israelitas por gerações futuras. A história de Moisés e seu povo é um lembrete eterno do poder da fé e da perseverança.